Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de maio de 2026. Nesse horário das 5h30, né? Hoje, 5h40, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 16, dos médiuns especiais. E aqui o Kardec vem apresentando para a gente, né, uma lista de tipos de mediunidade, né? É um número muito grande, a gente fica até surpreso, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecermos todas as bênçãos que nós temos recebido, agradecer a Deus sua misericórdia para com todos nós. E também rogar ao Pai que ampare e fortaleça todos os nossos irmãos menos felizes, né? Há muita gente em sofrimento, precisando do amparo do Senhor. Que nós possamos sempre em nossas preces lembrarmos desses irmãos mais sofridos e rogar ao Pai que os abençoe, que tenha misericórdia deles. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem sobre cada um de nós sempre, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus, né? Então, gente, antes da gente iniciar, mais uma vez eu lembro a vocês do nosso quarto seminário espírita dos irmãos menores, que vai acontecer domingo, 3h30 da tarde, aqui na nossa casa. O tema é Humilde Servo de Deus, é a vida sobre Francisco de Assis, sobre o trabalho maravilhoso que esse espírito realizou, sobre essa virtude que era muito forte dele, que é a humildade, que todos nós precisamos e carecemos, né? Então, eu convido a todos a estarem conosco no domingo, aqui, 3h30 da tarde. Bem, vamos lá. Vamos começar falando dos médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Então, é aquele, né, irmão que acha que meu orientador espiritual é top de linha, eu só me relaciono com espíritos da primeira prateleira. E por quê? E por que isso? Porque eu sou sensacional, né? Eu sou um médium, fantástico. Então, os espíritos que convivem, se relacionam, é tudo do meu nível, não é que eu sou do nível deles. Eles são elevados, eu não sou do nível deles. Eu sou super elevado e eles são do meu nível, olha só. É o médium presunçoso, tá? E aquela coisa, mensagem que veio de outro espírito, que não seja aquele que me orienta, é mensagem fraca, não tem valor. Médios orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender do espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos, né? Então, qualquer comunicação que tenha, ele torna público, né? E que ele já estudou, já não tem mais nada que estudar. Eu me lembro, às vezes, quando você dirige um grupo, às vezes você tem que passar umas certas dificuldades. A gente fazia reunião, né? E eu fazia reunião com os médios psicofônicos, uma semana antes do trabalho começar, ou depois do trabalho, acho que era antes. Eu fazia reunião com os médios psicofônicos. Aí, na outra sexta-feira, eu fazia reunião com os doutrinadores de todas as mesas. E na última, eu fazia reunião com todos os dirigentes. Então, eu fazia assim. Cada semana eu pegava um grupo para fazer uma reunião, 40, 50 minutos antes da reunião, para a gente acertar certas coisas, ouvir falar alguma coisa.
E eu me lembro que eu sempre bati na tecla do estudo, sempre, 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 né? Uma coisa minha, eu sou professora, eu sempre fiz assim em relação aos meus filhos também, sempre com estudo, estudo, tem que estudar, tem que estudar, tem que tirar boa nota. Sempre fui, sempre foi, bati na tecla do estudo. E no meu trabalho mediúnico, eu também mantinha a mesma questão, por quê? Porque eu sei que a doutrina espírita, você precisa conhecer a doutrina espírita. Eu sempre penso assim, se você faz uma coisa, você tem que conhecer que para você ver, quando eu estava com meus 21 anos por aí, eu comecei a namorar, meu noivo, a família dele, não é o Beto, é o primeiro casamento, era católica, apostólica romana. Minha sogra, né, católica praticante, fazia parte de grupos de estudo, sabe? Ela é uma mulher de 94 anos. Eu considero uma segunda mãe, mas até, sempre foi autodidata, estudiosa, muito estudiosa. Essa, dona de casa, o máximo que ela estudou até a quarta série. Mas antigamente, terceira e quarta série, né? Minha mãe também só estudou até terceira série. Mas vai conversar, vai fazer uma conta com a minha mãe. Minha mãe tem 93 anos. Minha mãe, tudo bem, ela tem o caderninho dela das anotações. E de fazer as contas dela. O Beto fica bobo. Ela senta na mesa com o caderninho, baixa o extrato dela do banco, e tudo sem óculos, e ó, cálculo de cabeça. Isso aqui, recebi o pagamento do X, paguei isso, vamos deduzir aqui, vamos somar aqui. Eu fico olhando ao Beto. Sua mãe fica fazendo conta de cabeça. Ele faz. E ela adora aquela conta. Lembra que ela estudava no tempo dela do Noves Fora? Não sei se vocês lembram do que é isso. Noves Fora. Ela faz que é uma beleza. Noves Fora. Faz conta de multiplicar, somar e diminuir de cabeça. Tá? E tinha só o terceiro ano primário. Escreve carta, você precisava ver, na época que a gente escrevia carta. Então, a terceira série, quarta série, lá no passado, nossa senhora, e a minha sogra é a mesma coisa. Minha sogra tem uma letra linda, muito, lia muito. Minha mãe também, sempre gostou muito de ler. Eu não gostava muito de ler, né? Então eu pegava os livros da biblioteca, lia, aí eu chegava em casa e perguntava, você está lendo que livro? Eu gostava muito de ler Jorge Amado. Ela, me dá aqui. Então eu levava os livros para mim, eu lia, ela lia. Minha sogra também sempre foi autodidata, né? Uma mulher que tem um conhecimento de Brasil, história do Brasil fantástico. E aí, como eu estava falando aqui, né? Eh, ela sempre estudou. Todas sempre estudaram. Minha mãe, minha sogra sempre estudaram. E as tias, tias da minha sogra também, que eu cheguei a conhecer. A mãe da minha sogra também, Dona Maria, também uma mulher semi-analfabeta, porque estudou só até a segunda série, né? Mas que tinha uns grandes conhecimentos. Mas sempre estavam abertas para conhecer mais, entendeu? Sempre aquela decisão, tem que aprender, tem que estudar, vendo programas, sempre procurando estudar mais. E aí, eu trouxe isso para mim. Eu trouxe isso para mim. Sempre trouxe isso para mim. Que nós temos que estudar. E que o estudo não ocupa espaço da nossa cabeça. Não ocupa espaço da nossa cabeça. Quanto mais você estuda, mais você cresce, mais você aprende, sempre tem lugar para mais conhecimento. E, às vezes, lá nessas reuniões que eu fazia, às vezes aparecia, né, um doutrinador que, às vezes, chegava para mim e disse, Rose, olha, sinceramente, você vive falando de estudar, né? Você vive falando de estudar, que o médium tem que estudar doutrina, tem que estudar, 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 estudar. Esse médium, na época, já tinha seus 60 anos, né? Realmente, ele tinha um bom conhecimento, já estava há mais de 50 anos, devia estar há mais de 40 anos na doutrina. Então, disse assim, eu sou doutrinador, eu já tenho conhecimento suficiente. Não preciso estudar muito, não. Não preciso estudar mais, muito, não. O que eu já estudei, para mim, já está bom.
não preciso mais estudar tanto como você fala. Eu olhava para ele e disse assim: é, você tem o direito de pensar como você pensa, mas eu continuo achando que a gente tem que estudar. Então, tem pessoas, médios doutrinadores, dirigentes, palestrantes, que acham que o que ele já conhece é o suficiente, que não precisa estudar mais. Por que estudar mais? Já conheço a doutrina, já fiz 200 vezes o curso do Livro dos Espíritos, 200 vezes o curso do Livro dos Médios. Esse negócio de estudar, não precisa não. Eles já ciência. Cada um tem o direito de pensar como quiser, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Médios orgulhosos julgam que nada mais tem que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Eu nunca vi na minha vida nenhum amigo espiritual, nenhum benfeitor dizer assim: meu filho, para de estudar, que você já tem o conhecimento suficiente para desenvolver qualquer trabalho na casa espírita. Se alguém algum dia ouviu isso de algum mentor, me fale. E eu digo francamente, se o amigo espiritual disser isso para mim, eu corro dele. Eu corro dele. Entendeu? Porque se ele disser para mim, não, você já estudou bastante, você já tem conhecimento suficiente, não precisa mais, eu corro dele. Corro dele porque ele é perigoso. Pelo menos no meu entender. E ele diz aqui, não se contentam com faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médios suscetíveis, variedade dos médios orgulhosos. É uma classe de médios orgulhosos. Suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações. É o famoso melindroso, né? Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm, se mostram a sua produção psicográfica, é para que seja admirado e não para que se lhes dê o parecer. Então, ele mostra para você dizer: oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. E não para dizer assim: meu amigo, eu não entendi bem isso aqui. Mas, se você disser isso para ele, perdeu, fez dali um inimigo, né? Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Eu acho que é vamos dizer assim, está com o pezinho na fascinação. Né? Está com o pezinho na fascinação. Deixai que se vão pavonear, algures, deixai que eles vão lá com as vaidades deles para outros lugares e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Normalmente, fascinado busca isolamento. Nada perdem. As reuniões que da presença deles ficam privadas. Erasto. Então, se ele diz para você: olha, infelizmente eu não vou continuar mais aqui, porque aqui ninguém me entende, aqui ninguém me aplaude, aqui ninguém me admira, não fique triste. Deixe-o ir, porque a reunião não vai perder nada sem ele. Vai ganhar. Erasto está dizendo isso, né? Médios mercenários, esse aí a gente já sabe. Os que exploram suas faculdades, temos muito hoje em dia, muito, muito, muito. Médios ambiciosos, os que, embora não mercadejem, não façam troca, né, com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Não, eu não cobro nada de ninguém. Eu exerço minha mediunidade de graça. Mas ele sempre dá um jeitinho de ganhar qualquer vantagem, nem que seja um grande elogio de alguém, né? Médios de má fé, os que possuindo faculdades reais
São médios verdadeiros. Faltou antes, Rose, médios ambiciosos. Ah, eu já li. Médios, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas qualquer vantagem. É aquele que eu falei que não cobra, Ah, mas tá. espera, de repente, receber um belo elogio, né? Médios de má-fé, os que possuindo são médios de verdade. Faculdades reais simulam as de que carecem para se dar importância. Eles são os verdadeiros médios. Às vezes são médios psicógrafos, mas aí eles querem simular ser um médio psicofônico, entendeu? São médios reais, tá? Simulam as mediunidades de que carecem para se dar importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatanaria. Quer dizer, aquele que é charlatão, esse não é médium, ele é charlatão. Ele simula. Então, Kardec chama atenção para isso. Você não pode chamar de médium charlatão. Ele é médium, ele é um charlatão. Tá? Médios egoístas, os que somente do seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Então, ele é tudo para ele, ele vai fazendo lá o baú, o arquivo dele. Médios invejosos, os que se mostram despeitados com maior apreço dispensado a outros médios que lhes são superiores. Gente, isso aqui existe. Isso existe. Às vezes a gente diz, não, não tem isso. Mas tem, tem. Tem o médio que ele tem a mediunidade, mas a mediunidade dele é ostensiva, tanto é que às vezes ele trabalha na mesa mediúnica, mas ele não tem aquela produção, vamos dizer assim, né, rápida, como. Porque tem médios que chegam na mesa, médio ele dá duas, três comunicações na noite, né? Ele tem essa facilidade. Como diz outro, é um médio bom, né? Tem uma boa prática. E tem outros que, com muita dificuldade, dão uma comunicação só, né? Daquela noite. E aí, infelizmente, nós ainda temos a mania de ficar admirando aquele médium que tem uma boa prática, que é o médium bom. Nossa, como ele dá comunicações, né? É comunicação do espírito tal, do espírito tal. As pessoas ficam admirando. E o médium, às vezes, infelizmente, nós ainda temos a vaidade, ele fica todo, né? E o outro, que é o médium, mas a produção dele é mais devagarzinho, muitas vezes ele tem inveja do outro, entendeu? Eu quero ser califa no lugar do califa. Então ele quer ser o médio, ele fica lá por dentro. Aí de vez em quando ele solta-se um comentário desairoso sobre o colega, entendeu? Para tentar diminuir um pouquinho. Fulana, nossa, fulano ontem chegou tarde. Fulano ontem estava fazendo umas fofoquinhas. Entendeu? Pela inveja, ele fica tentando detonar com o outro. Aí, de vez em quando, ele fica soltando, não fala assim, né? Mas ele, com aquela sutileza, sabe? Ele tenta diminuir um pouco o outro. Infelizmente, isso existe, né? Então, são os que se mostram despeitados. Gente, despeito é uma desgraça. Despeito é uma desgraça, tá? O despeito, eu acho que é uma inveja mais grave. O, despeito é uma desgraça. Pessoas que às vezes têm despeito da outra, às vezes são capazes de coisas que até Deus duvida. Então, despeito É assim, é uma inveja dissimulada, né? sabe, é uma coisa, eu acho muito perigosa, porque às vezes você não sabe o que a pessoa é capaz de fazer, né?
E às vezes o despeito é tanto, 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 que quando ele fala, você percebe. É o fingir ser amigo, isso, Cris. E às vezes é tanto que ele não consegue segurar aquilo. Aquilo passa. Quando ele fala, né? Quando ele fala, você percebe. Ele às vezes está falando, tentando dissimular, tentando falar bonito sobre alguém, mas você Ô, sabe. Rose, é melhor você botar também ele e ela, porque só tem um ele Não, aqui, ele, quando né? eu digo ele, não, esse meu ele é no sentido de ser humano. Eles ou elas, Não o tem, homem, ser humano. eu não tenho costume de falar ele, ela, entendeu? Eu não tenho costume de dizer assim, boa noite para todos e todas. Eu não consigo. Eu não consigo. Boa noite para todos e todas. Eu não consigo. Sabe que uma colega uma vez Eu falou que não para consigo. poder facilitar isso, quando eu me comunico com um grupo, eu disse, olá, pessoal, inclui todo mundo, pronto. Mas é que na minha cabeça, eu acho que a pessoa, né, quando você fala todos, quem está ouvindo está entendendo que eu tô envolvendo tudo. Mas Porque eu, quando estudei lá no primário, o todos englobava o todas, não é né? definido. Todos é um pronome definido. É, Então, quando eu falo é, todas as pessoas, acabou. é. Eu não preciso dizer todas e boa noite para todos e para todas. Eu tenho uma dificuldade terrível em falar isso. Eu não falo. Então, Isso é como modismo, né? Que eu sempre aprendi na escola que todos engloba exatamente, todos os gêneros. exatamente, né? É a mesma coisa que você falar. Ela é um cadáver fantástico. Ele é um cadáver fantástico. Cadáver é um substantivo sobrecomum. Não existe a cadáver, não é? Então, eu falo todos. Então, quando eu falo ele, porque eu, tu, ele, nós, vós, eles. Normalmente o pessoal bota ele e Ó, ela. Rosa, isso tudo é brincadeira, tá? Não, eu sei, eu sei. Mas normalmente é o quê? Eu, tu, ele, nós, vós, elas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Então, quando eu falo todos, quando eu falo ele, gente, na cabeça de vocês entendam. Pessoas. Quando eu falo ser o homem, eu estou falando ser humano, tá? Porque eu não consigo falar boa noite. Vocês não vão me falar, ver nunca falar isso. Boa noite, boa noite para todos e para todas. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho isso me incomoda profundamente. Boa noite para todos e para todos. Porque dizem que as mulheres ficam sentidas porque não dá boa noite. Eu digo, as mulheres, desculpe, as mulheres analfabetas. E, né, todos. É um pronome definido, engloba todo mundo. Desculpe aí. Então, é até bom você falar, porque às vezes as pessoas falam, a Rose, né? Então, quando eu falo ele, é no sentido, né? Ele, o espírito. Espírito é espírito, não é homem nem mulher. Você pode dizer o espírito na forma feminina, o espírito na forma masculina. Mas o espírito é uma coisa só. Médiuns. Né? A gente está falando de médiuns. Os médiuns, homens e mulheres. Né? Então, às vezes a criatura, vou falar pessoa, criatura, ela transparece da face. Ela começa a falar com você, você sente que aquilo é dissimulado, você sente, eu pelo menos percebo, me incomoda profundamente. Que a pessoa é dissimulada e ela transparece, parece que está na face dela, parece que passa por uma transfiguração na face, no olhar, no trejeito, na forma de falar, entendeu? E, sei lá, é uma coisa mais. É, porque o nosso rosto ele tem uma linguagem, né? Você consegue perceber o sentimento pelo rosto e Sim, pelo tom da fala. Pelo exato. tom da fala, você Tem vê se certas tem uma nuances, vibração sincera, falsa. tem certas nuances. Às vezes a pessoa faz uma inflexão de uma palavra, É, coisa assim. Sabe, eu ia usar veio um termo para mim agora. Uma coisa serpentiliana, entendeu?
aquela coisa serpentiliana, aquela coisa assim que é complicado. Eu faço assim, eu finjo que não percebo muitas vezes e deixo para lá e vou lidando com a pessoa. Eu finjo que não percebo muitas vezes, porque não vale a pena você ficar também esquentando a sua cabeça com esse tipo de coisa, entendeu? Então eu finjo que não percebo às vezes e vou lidando com a pessoa, abraço, chamo de amigo, mesmo que eu sinto que o amigo dela para comigo não é verdadeiro, mas eu chamo de amigo, deixa para lá. Tem tanta coisa para me preocupar que eu não vou ficar me preocupando com esse tipo de coisa. E aí ele fala aqui, né? Eles tomam muita. Ele está falando aqui, né, do médio invejoso, mas a inveja realmente é uma coisa muito difícil. É complicado para qualquer pessoa. Os que se mostram despeitados com maior apreço, dispensado a outros médios que lhes são superiores. Imagine o que não sofreu, ou melhor, o que não sofreu, não, o que não sofreu, mas o que não recebeu o Chico, o que não recebeu o Divaldo desses petardos. Mas eles nunca se deixaram afetar por esses. Né? Quantas pessoas não invejaram de Chico? Não invejaram. E não é não invejaram, não, invejam até hoje. Porque os dois já desencarnaram. E eu ainda vejo, às vezes, pessoas nas redes sociais que se dizem espíritas, que quando o mal, a palavra maldosa, vem do aquele que não é espírita, de outra religião, não acredita naquilo que a pessoa fez, realizou, acha que a pessoa foi um embusteiro, de outra religião. Mas você escuta acusações de espíritas que se consideram estudiosos. Então, chamam esse, e até hoje me incomoda, porque eu sou espírito inferior. Então, me incomoda profundamente quando eu escutei, e de vez em quando eu escuto, escrever nas redes sociais, espíritas que se consideram, como ele diz aqui, né, presunçosos, né, aqueles que se acham a última Coca-Cola gelada do deserto, chamando Emmanuel de padreco. Emmanuel, o padreco. Gente, eu disse, não acredito. Porque se essa expressão vem de um não espírita, eu entendo. Eu entendo. Né? De outra religião. Mas espíritas, chamando Emmanuel, que é o exegeta dos. Quer dizer, um mestre do Evangelho. Um mestre no sentido de profundo estudioso do Evangelho. É chamado de exegeta. Aquele que é profundo estudioso numa área. Então, ele é reconhecido por todos, como um profundo estudioso do Evangelho. E o cidadão espírita chama Emmanuel de padrão. Para mim, isso é pura inveja. E chama Divaldo e Chico de outros adjetivos não muito bonitos. Para mim, Nesse barco aí de preconceito, né, com o Chico, engloba um André Luiz também. é todas as. André Luiz, Manuel Poxa, a Filho de contribuição de Miranda, André Luiz e de Emmanuel não tem preço. e O Divaldo que também. Chico fez não tem preço. O que o E tem, Divaldo e também. tem seguidores do Espiritismo que não acatam, desfazem do trabalho do Chico. E É, Edivaldo também. Tem gente que não aceita a obra de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, não aceitam. Chamam obras André Luizísticas de Chico, cheio de invenções, de fantasias. São os puristas do espiritismo. Para mim, é bando de invejoso. Eu, como sou espírito inferior, é bando de invejoso. Que nunca teve a capacidade de fazer aquela produção fenômeno, doutrinária fabulosa que o Chico deixou, e nunca vai conseguir, pelo menos nessa encarnação. Então, tenta desmerecer o trabalho do outro. Né? ou senão se colocam como doutos da lei, Com os certeza. pseudos conhecedores de tudo e que quer definir as coisas ao modo deles. E possuidores literalmente, de Allan Kardec.
que nunca disse que tinha dito tudo, nunca falou que tinha dito tudo, mas eles colocam essas frases na boca de Kardec. Então, eles aqui, todas estas más qualidades, quais más qualidades que ele trouxe aqui para a gente? Para a gente conhecer, são os médios imperfeitos. Médios obsidiados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, médios de má fé, egoístas, invejosos. Todas essas más qualidades têm necessariamente o oposto do bem. Claro. Aqui ele elencou uma série de más qualidades de médios, mas ele diz: todas elas têm o seu oposto do bem. Então, ele vai falar agora dos bons médios, porque tem o médio bom. O médio bom é o médio que tem uma boa prática, mas nem sempre é um médio bem moralizado. O médio bom. Ele tem uma boa prática, mas pode não ser bem moralizado. E tem o bom médium, aquele que adquiriu sua experiência através do estudo, aquele que busca sempre a sua autoiluminação, buscar estudar. Esse é o bom médium. E o item 197 fala dos bons médiums. Então, vamos ver alguns aqui. Médios sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Então, eles pensam: se eu usar minha mediunidade para isso, para não servir ao próximo, para eu me dar bem, eu estou profanando a minha mediunidade. Médios modestos. Lembra dos médios orgulhosos? Que gostavam de alardear? Esses aqui são os médios modestos. Os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Nada de botar nas redes sociais. Nada de dizer: olha só que maravilha de mensagem que eu recebi. Nada disso. Consideram-se estranhos a elas. É aquela coisa: a mensagem não é minha, é do Espírito. Eu fui apenas o intermediário. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Acreditam, sim, que tem que tomar, vigiar e orar, porque podem até ser vítima de uma mistificação. Eles entendem isso. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Sempre pedem que algum companheiro faça uma análise da produção mediúnica dele. Médios devotados, os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. É aquele que muitas vezes deixa de frequentar algumas coisas, participar de algumas coisas, para realizar o trabalho dele, que é o trabalho pelo bem do outro, o que muitas vezes não é compreendido pela família, não é? Agora que você está metido nisso, você só quer saber disso, esqueceu das outras coisas. Essas frases de cabeceira, que todo dia, ou quase todo dia, você ouve. Médios seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos expostos se acham de ser iludidos, os médios seguros, né? São aqueles que merecem toda a confiança da espiritualidade, como um Chico, um Divaldo, um Evandro Pereira, né? Veremos mais tarde que esta segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestem. Então, essa segurança não depende dele receber Ivone, dele receber o
o Emmanuel, dele receber Joana. Nada disso. E aí tem uma notinha de Kardec. Na nota de Kardec, diz assim: é incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médios, porque ele vai encerrar aqui o item dos bons médios. Você vê que os maus tiveram, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13. Ele traz 13 tipos de médios imperfeitos. E dos bons médios, ele traz 1, 2, 3, 4. 4 tipos. Dos maus tem uma perca. Uma perca. Dos bons, ele só trouxe 4. Médios sérios, modestos, devotados e seguros. É aquela coisa. Né? É igual alguém diz assim: fale aí um defeito de alguém. Nossa, você vai, né? Faz um monte. Fale uma qualidade. Aí você é problemático. Então, ele diz assim: é incontestável, bem o cientista, que epilogando, quer dizer, encerrando assim as qualidades e os defeitos dos médios, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais. E o médium que levasse a mal estas reflexões, pela sua, vamos dizer assim, melindrosa, né? Que levasse a mal essas reflexões, apenas uma coisa provaria: que não é bom médium. Que não é bom médium. Isto é, que tenha assistido espíritos maus. Ao demais, como já eu disse, tudo isso será passageiro. E os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa, com dor e sofrimento, é claro, o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes otorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Aí, lembrando mais uma vez, né? Emmanuel, lembra? Capítulo 11, o livro Emmanuel. Quem são os médios? São aqueles que, eles dizem que os médios, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Capítulo 11 do livro Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. Tem muita gente que faz essa confusão, não sabe que o primeiro livro que Chico psicografou do Espírito Emmanuel, Chico deu o nome do benfeitor, Emmanuel, capítulo 11, né? Para a gente não esquecer. Então, ele diz aqui que esses que usaram mal a sua mediunidade aprenderão, né? Aprenderão. Cadê? Eu me perdi, que a letra é muito pequenininha, né? Ah, oh, meu Deus. Ao demais, como eu já disse, tudo isso será passageiro. E os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, esse aqui do capítulo 11 do livro Emmanuel, os que falharam, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns, aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Então, são esses médios que fracassaram. Né? O médio que fracassou é isso. Ele usou mal a sua mediunidade. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os,
Porquanto posso dizê-lo, Deus os reprova. Erasto, né? Então, Erasto mandou essa mensagenzinha que Kardec colocou na sua nota. Então, ele diz aqui, se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os. Quer dizer, se você que procura ajudar algum irmão que está meio desencaminhado, um médico que está meio desencaminhado, se você não conseguir ajudá-lo a voltar ao bom caminho, lamentai-os, lamentai-os, né? Porquanto posso dizê-lo que Deus os reprova. Este quadro é de grande importância, diz outro espírito, não só para os médios sinceros, que lendo procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos. Então, a primeira mensagem foi de Erasto, essa agora é de Sócrates. E Sócrates está dizendo que isso que nós lemos até aqui, que foi a questão 196 dos médios imperfeitos e a 197 dos bons médios, que isso é de grande importância, não só para os médios sinceros, que lendo tudo isso que nós lemos aqui, inclusive a mensagem de Erasto, que é do primeiro parágrafo da nota, que procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos. Então, ele está dizendo que mesmo os médios sinceros têm que vigiar e orar. Tem que viajar e orar. Tem que prestar atenção nisso aqui, para se preservar dos escolhos a que estão expostos. Então, se ele fala que é preciso se preservar, né? É porque os médios sinceros ainda podem cair, não é? Então, ele está dizendo que é de muita importância estudar isso. Primeiro, ele fala dos médios, ele fala dos médios sinceros. Tanto que ele falou, não só para os médios sinceros, que lendo isso, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos. Que um médium de boa fé, de repente, pode cair. Mas também serve essa mensagem para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Então, ele está dizendo aqui, isso aqui, 196 médios imperfeitos, 197 bons médios, a mensagem de Sócrates é um alerta para os médios sinceros, para ficarem o quê? De antena ligada, para eles não tropeçarem, que poderão vir a tropeçar, mas também para nós, que nos servimos dos médios, que recebemos as mensagens dos médios. Por quê? Porque isso nos dará a medida do que nós podemos receber deles. Porque se você está antenado, é uma pessoa que está trabalhando no bem, você não é médium, é um estudioso da doutrina, né? E aí você vai buscar uma mensagem numa casa espírita, você recebe a mensagem. Você tem que ter condições de fazer uma crítica da mensagem. Então, quando você lê certas coisas numa mensagem, você tem que saber o seguinte: isto aqui não está de acordo com um bom médium. Essa mensagem não é uma mensagem que é adequada, que teria sido enviada por um bom espírito. Então, se aquele médium está te oferecendo, te apresentando uma mensagem que você percebe que não está em acordo com o Evangelho de Jesus, você faz o quê? Descarta a mensagem e não mais vá buscar ajuda com aquele médium. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Ele falou aqui, ó. Ele deixou bem claro aqui. Eu achei muito interessante aqui. Ele disse, né, que esse quadro, tudo isso aqui, não só é de grande importância, não só para os médios sinceros, que os médios têm que estar sempre atentos, né, para serem moralizados, que lendo tudo isso, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos expostos. Além de tudo, o médio tem que ser humilde.
Saber que ele não é a última Coca-Cola gelada do deserto. E que ele tem que estar sempre vigilante. Mas também ele bota aqui. Ele bota uma conjunção aqui que diz: mas também é importante para todos as pessoas, para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará para essas pessoas que se servem dos médiuns a medida do que podem racionalmente esperar. Se eu vou buscar orientação com médium imperfeito, invejoso, presunçoso, orgulhoso, indiferente, o que eu espero receber? É isso que ele está dizendo. O que você espera receber? Aí ele continua. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve de complemento. Então, ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupe de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve de complemento. Esses dois quadros, que é dos médios imperfeitos e dos bons médios, questão 196 e 197, esses dois quadros, eu vou até botar aqui, ó, o livro dos médios, 196 e 197, né, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que supondes para fazer o espiritismo, para trazer o espiritismo ao bom caminho, tá? Então, nós devemos sim estar sempre observando, tá? Estar sempre observando, analisando, fazendo a crítica, logicamente, a crítica equilibrada, tá? Para entender em que ponto da escala espírita nós estamos. Tudo bem que a gente está dos médios imperfeitos. Dentro do médios imperfeito tem uma tonelada de tipos, né? Aí depois vem bons espíritos, aí diminui a tonelada. Até que espírito puro é um só. Lá dos médios imperfeitos deve ter uns 15 lá, uns 15. Então a gente tem que saber, dentre os médios imperfeitos, dentro dessa escala espírita, cada um deles, aonde eu me coloco, aonde eu me coloco, aonde esse médico se coloca, analisar a mensagem. Porque tem gente que tem aquela coisa na cabeça de que tudo que vem dos espíritos é bom, tá salvo. Não é bem assim. Nós sabemos que o espírito é um homem que não tem mais corpo físico. É um homem que desencarnou. Com as suas qualidades. Qualidade que ele tinha quando encarnava. E que morrer não dá coroa de sabedoria, de moralidade para ninguém. Muito pelo contrário. Às vezes até abre outras portas para ele, outras facilidades para aquele que é mau, que ele fica invisível, né? Fica invisível. De repente pode agir até com mais tranquilidade do que aqui. Ó. Então a gente tem que saber isso. E os espíritos falam isso para a gente. Eles cansam de dizer, Kardec cansa de dizer, analisa tudo que vem dos espíritos. E o espírito, se for bom, não vai ficar magoado. Se for mal, aí ele fica milindrado. Está duvidando de mim? Não acredita no que eu estou falando? Os espíritos bons querem que a gente analise. E se a gente achar que uma coisa não está legal, mesmo que seja legal, mas você achou que não está, deixa de lado. Porque se for bom, aquilo vai voltar. E como diz os amigos espirituais, né? É preferível você rejeitar 100 verdades do que aceitar uma mentira. Porque o que for verdade vai voltar. E como diz João, né? Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai
que os espíritos são de Deus. E como eu vou provar? Analisando o que eles mandam para a gente. Na certeza que nenhum deles vai ficar magoado. Muito pelo contrário, eles querem que a gente faça isso. Então, essas mensagens aqui, essa nota aqui de Sócrates e de Erasto são importantíssimas. E ele diz aqui, esses dois quadros, dos médios imperfeitos, dos médios e dos bons médios, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que o supones, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui. Olha só que estudo, né? Que estudo maravilhoso que Kardec trouxe para a gente aqui dos espíritos. Essa nota de Sócrates, né? E de Erasto para a gente, né? Nos mostrando como nós precisamos estar de olhos abertos, né? É, E ele fala também, podemos colocar também dentro desse quadro a escala espírita, né? A escala espírita também, porque ela vai nos dar assim um parâmetro, né? Um parâmetro. A escala espírita também é muito importante a gente conhecer a escala espírita. Sim, é como exatamente o médium imperfeito é igual à escala espírita, né? É a mesma coisa, tem um caminhão de qualidades, né? Né? De defeitos, vamos dizer Exatamente. assim. Então, Igualzinho aqui. então, na escala espírita, você tem lá a terceira ordem dos médios imperfeitos, a segunda ordem Sim, dos espíritos espíritos. perfeitos, terceira ordem, segunda ordem dos Os bons espíritos. espíritos, e a primeira ordem, que só tem um nível, que é dos espíritos puros. Então, conhecendo bem a escala espírita, ao ouvir ou ler uma mensagem de alguém, de um espírito, você já mais ou menos sabe aonde ele se localiza dentro da escala espírita. Você sabe. Então, ele diz aqui, né? Que ele diz esses dois quadros dos médios imperfeitos, dos bons médios e a escala espírita, né, vão nos ajudar muito. Por isso é importante estudar, gente. Por isso é importante estudar. Né? Então, vamos voltar a estudar a escala espírita, né, para a gente saber direitinho, quando você está fazendo uma análise de uma mensagem que pode ter chegado à Terra por nosso intermédio. Porque eu posso ser o médio de psicofonia ou psicografia. Agora, se fui eu que dei a comunicação, eu tenho que analisar a comunicação que chegou através de mim. E eu tenho que saber que aquele espírito que me usou como um aparelho, né? Um aparelho que me usou como intermediário, aonde ele está encaixado nessa escala espírita? Porque eu trouxe a mensagem, então eu tenho que analisar a mensagem. Foi o que Joana fez com Divaldo quando ele estava começando. Passados 2 anos que ele estava psicografando, ela virou-se para ele e disse assim: Divaldo, pega aquele baú com todas aquelas comunicações psicográficas que você deu dos amigos, dos espíritos, e taca fogo em tudo. Ele quase teve uma síncope. Mas, dona Joana, tem ali inúmeras mensagens, cada uma mais linda que a outra. A senhora quer que eu taque fogo? Ela sim, porque nenhuma delas presta para nada. Ela sabia quem eram os espíritos que deram para ele aquela mensagem, porque ele estava fazendo um treinamento. Então, espírito de todo tipo, a maioria é espírito de terceira ordem. Ela disse, claro, taca fogo, porque a gente não pode divulgar isso aí. A gente não pode publicar aquilo ali, porque a maioria das mensagens foram enviadas por espíritos imperfeitos. Já pensou o desastre? Se a gente pega esse baú de mensagem e publica? Quanta coisa! Olha o problema. Aí ele ficou meio assim, porque até então, já tinha 2 ou 3 anos, ele já estava se achando. Né? Ela disse, não, não, não. Ali não tem nada aproveitável.
vou jogar tudo fora. Aí disse assim, eu posso guardar pelo menos a primeira de lembrança no caderno. Botar... Ela disse, sim, mas pelo amor de Deus, não publique. Não, não divulgue. Você quer guardar de lembrança? Ah, eu quero botar, vou botar a data. É a primeira mensagem que eu recebi da minha vida. Quer guardar de lembrança? Pode guardar. Mas não publica, não, tá? O resto, taca fogo. Taca fogo. E aí ele guardou, ele disse, eu até hoje, a última vez que eu tenho ela guardada, envelopadinha, a primeira mensagem que eu dei, mas eu nunca publiquei, porque a dona Joana disse para mim, ó, não publica, você quer guardar, vou guardar, mas não publica, porque nenhuma dessas mensagens que estão no baú vale a pena ser publicada. Não tem nada que seja importante. Joga tudo fora. Olha aí. E ele, como era obediente, ele jogou tudo fora. Só guardou uma, mas com a recomendação dela. Não faça a publicação dela. Não a divulgue. Porque ela sabia quem eram os espíritos que estavam se comunicando através dele. Naquele treinamento, ele estava começando. Não tinha nenhum espírito de luz, sabia, né? Eram gente como a gente. E que muitas vezes não tinha tanta coisa importante para dizer. Então, é através do estudo que a gente vai chegando a isso, gente. É através do estudo. Daí a importância do estudo. Ah, eu tenho que estudar a doutrina espírita há quanto tempo? Para sempre. Rose, a própria pessoa faz essa análise da psicografia. Lá na casa que eu frequento, existe a psicografia, mas são outras pessoas que não é a própria pessoa, duas pessoas que Tem são. outras, mas o bom, no meu entender, Cris, eu acho que o bom seria que o médium, juntamente com essas outras pessoas, que devem ser pessoas, ter um conhecimento mais aprofundado que o médium, né? Mais gabaritada, mais experientes, vão fazer essa análise. Mas eu acho, na minha opinião, que o médium deveria participar, até para ouvir as análises desses companheiros que têm mais conhecimento, entendeu? Porque aí, ó, você recebeu isso, o médium tem que ter aquela coisa. Eu não posso ficar magoado com a análise, com a crítica. Então, por exemplo, eu vi a apresentação da tese que a minha filha apresentou no mestrado. Quando ela encerrou o mestrado dela, vem a banca, né? Ela fez toda aquela apresentação e depois, na banca, tinham 4 professores. Cada um deles fez uma análise, uma crítica da tese de mestrado que ela apresentou. E aí dizia, olha, Maria Carolina, eu acho que aqui, isso, aquilo. E davam a ela o direito de defesa. Dizia, não, olha, mas eu escrevi isso por causa disso, 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 disso. Aí o outro, não, eu achei legal, gostei muito disso aqui. Mas isso aqui, entendeu? Então, eu acho que essa análise tem que ser feita com a presença do médium, para você aprender. Então, o teu companheiro que tem mais conhecimento vai dizer: olha, aqui, presta atenção nisso. Entendeu? Porque se alguém Entendi. fizer uma análise e você, que é um médium, não participar, talvez daqui a pouco você cometa mesmo os enganos. Eu acho que o melhor seria com a presença do médium, mas o médium tem que estar despido de qualquer tipo de vaidade. Lembrando que aquela análise é para você crescer. Entendeu? E não porque é um malha-ajudas. E às vezes o médium acha que é malha-ajudas, aí fica de carinha fechada. Mas cada casa tem o seu jeito de agir. Eu acho que mais É, interessante seria com a presença do médium, ele despido, né, de qualquer sentimento de vaidade, ouvindo os aconselhamentos, as orientações da equipe daquela casa, né? Mas cada um faz o seu trabalho. Gente, vamos encerrando aqui nossa reunião, nosso estudo, já passamos até um pouquinho, né? E eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor, meu amigo. Envolvido, envolvidos e envolvidas pela luz de Jesus,
que possamos todos aqui reunidos, agradecidos estamos por esta oportunidade de estudo tão necessárias para o nosso aprendizado e para assim podermos ampliar o nosso discernimento, para que assim possamos seguir o nosso caminho na direção do nosso aperfeiçoamento. Agradecidos, Senhor, por esta oportunidade e agradecidos aos companheiros pela troca de experiências, por todas as oportunidades aqui oferecidas e que possamos seguir em frente na direção do nosso crescimento espiritual. Portanto, ao término desta prece, estejamos a dar graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, semana que vem, dia 29, nós vamos estudar a questão 198. 29/5/26, tá? A questão 198 de O Livro dos Médiuns. Desejo para todos vocês um belo fim de semana, de muita paz, de muita luz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E domingo estamos juntos aí, 3h30, hein? Para o nosso quarto seminário espírita dos irmãos menores. Um beijo no coração de todos, tá bom? Que Deus nos fortaleça, nos dê ombros fortes para continuarmos aí nessa nossa caminhada, que, se Deus quiser, vai ser bastante longa aí. Temos muito ainda que aprender e colocar em prática. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Fique Tchau para todos, boa noite para todos, tá? Inês, depois eu mando a mensagenzinha para você. Tá bom, obrigada. Tchau, gente.